Bom demais a conta? Já descansaram? Beberam água? Aqui não bebeu, que bebe água, tem que recuperar a sua função renal. Estabeleça. Você tá aí de boa, você tá tranquilo. Ah, mas eu não quero, bebe. Para você manter aí a sua função renal dentro dos conformes, dentro dos parâmetros. Então, dando sequência, falando um pouquinho mais sobre esse enfoque da saúde mental, tá, o que eu disse, que é importante que a gente trabalhe, é importante que a gente tenha o conhecimento, que a gente execute as ações, e principalmente que a gente que é novo ainda, a gente que é jovem ainda, não se esqueçam, tá, que hoje você é jovem, amanhã você velho será. Tá, então se você é jovem ainda e jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Então cuide da sua saúde mental agora que você é jovem, trabalhe com ela, trabalhe com a sua condição mental. E é isso que a gente vai dar sequência aqui, ó. O enfoque dando ênfase aí, cerca de 450 milhões de pessoas aí sofrem de algum transtorno mental, tá? Sofrem de alguma alteração, que são resultados da interação presente aí de fatores genéticos, interação com o fator ambiental, e claro, incluindo aí criança, jovem, adulto, idoso, isso vai ser considerado em uma faixa etária, mas não esquece, hein? Grande parte dos problemas que acontecem aqui, começam aqui. Grande parte do que se mostra aqui, grande parte, eu não estou falando que é tudo não, tá? Grande parte do que está aqui, ó, surge aqui. Grande parte das complicações daqui nasceram aqui, tá? Quando a criança é jovem ainda, aí não cuida direito, não tá legal, aí vai para idade, vai para idoso, vai para adulto. Aí cresce aquele adulto chatolino, master, aquele ranço, tá? E aí se torna uma pessoa horrorosa, de feia, de boba. Isso é por causa das condições da juventude, da parte da criança. A compreensão da infância, claro que é importante, enquanto aí uma construção social, é importante pensar na criancinha que ela vai crescendo socialmente. Institui aí determinadas posições, diferentes modos de viver, modos de ser nessa etapa da vida. Então cuidar bem da criança favorece um bom desenvolvimento. Diferentes condições históricas, diferenças políticas, culturais, tendem a modificar, tendem a sofrer alteração social de infância. Pensa comigo aí. A infância que seus pais tiveram é a mesma que vocês estão tendo? É a mesma que os filhos de vocês vão ter? A infância que os seus avós tiveram é a mesma que essa molecada de hoje aí está tendo? Fatores sociais, fatores políticos, ambientais, fatores econômicos, isso tudo modifica, tudo se altera. Quando a gente pensa aí na condição da saúde mental, tudo isso se altera quando a gente trabalha na condição da evolução, nas melhorias que vão surgindo e, claro, nas condições aí de existência no nosso dia a dia. Então é essencial que a gente pense nesses aspectos. A evolução de melhoria e processos começa agora, ela vai se desenvolvendo gradativamente. A Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, tem aí um marco importante, um marco significativo para consolidar, para solidificar, para firmar os cuidados com a criança e, claro, estabelecer aí os direitos que elas vão ter. Então, essa declaração trouxe efetivamente as informações dos direitos que a criança tem enquanto uma pessoinha, enquanto um serzinho na nossa sociedade. Se antes os cuidados das crianças eram vistos, se antes o cuidado era somente uma manifestação de carinho espontâneo, meu filho, eu te amo, aí vai lá e cuida, tá? Essa declaração de 1959 colocou, né, ele pôs que o adulto fosse responsável pela criança com mecanismos de controle para cumprir. Que o adulto fosse responsável por essa saúde da criança, por esse acompanhamento mental, por toda essa fase de desenvolvimento. No Brasil, a infância ela é compreendida, tecnicamente falando, como um período aí que vai do nascimento até a adolescência, mais ou menos ali por volta dos 12 anos, mais ou menos. Ah, eu sei que você vai levantar a mão, mas eu já vi falando que ia ter 13, já vi falando que ia ter 14, já vi falando que ia ter 10, 11, em média. Em condições gerais, tá? Então, em condições gerais,
ao nascimento, aos 12, infância, criança. De 13 até 17, até 18, adolescente. De 18 para arriba, adulto. Tá? Então tem essa divisão básica. A saúde mental de criancinhas e adolescentes tornou-se uma questão aí importante e prioritária da OMS, principalmente porque existe uma desigualdade significativa, uma alteração importante quando a comparação ela acontece com os processos de cuidado, de assistência e de desenvolvimento das ações para o público adulto e idoso. Então a OMS começou a ficar preocupada porque eles cuidam bem do adulto, cuidam bem do idoso, mas da criança não. Ficam preocupados lá, nossa, esse adulto é esquizofrênico, nossa, esse idoso está com delírio, está com demência, nossa, mas e a criança? E o adolescente? Eles não se preocupam tanto, tá, com essa faixa etária menor do que deveria em comparação com os maiores. Por isso que existe essa cobrança, essa necessidade. No Brasil, grande parte da população infantil, grande parte das crianças aí vivem em condições aí que vão prejudicar a saúde mental, fazendo com que haja aí uma possibilidade de desenvolver aí transtornos psiquiátricos, dificuldades escolares e até mesmo comprometer os relacionamentos, comprometer essa vivência social do indivíduo. Então existe esse desenvolvimento no Brasil. Segundo a OMS, está apresentada a terceira Conferência Nacional de Saúde, 30% dos países não tem uma política de saúde mental para criança, tá? Ou melhor dizendo, 30% não tem uma política de saúde mental para a população. 30% dos países. Você já parou para pensar nisso? 30% dos países, um terço dos países do mundo não pensam em saúde mental, não ligam. E desses que tem, 90% não incluiu criança e adolescente. E desses 70% ainda que existem os trabalhos, 90% deles não colocam criança e adolescente nesse tratamento. Não influenciam diretamente. E não influenciam por quê? O desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da personalidade acontece todo na infância. Então grande parte das condições de comportamento, a evolução, o próprio pensamento, ele não pode ser caracterizado como um transtorno mental direto. Ele não pode simplesmente ser visto como um transtorno. Tanto que grande parte dos diagnósticos acontece no final da adolescência para a idade adulta. Porque ali já existe uma certa maturidade de pensamento e de comportamento, já existe um desenvolvimento da pessoa, da personalidade do indivíduo para vivência em sociedade. E é a partir desse ponto que a gente começa aí a pensar nas perspectivas de que realmente existe ou não um transtorno mental. Mas se houvesse um trabalho antecipado, poderia ser resolvido antes uma complicação mental futura. No Brasil, o Ministério da Saúde ele não preconiza, ele não trabalha com ações de psicologia na atenção básica e também não tem uma proposta para a saúde mental de criança e adolescente, exceto para aqueles que têm algum transtorno mental grave, exceto aqueles que já têm ali, implantando até mesmo os chamados CAPS-I, que são Centros de Atenção Psicossocial para a infância e adolescência. Agora, o que pode levar a ter complicação? Quais são aí fator de risco? O que é fator de complicação? Qual é o fator de problema para a saúde mental de criança? O que pode gerar? Biológico. Condições biológicas, alguma anormalidade, tá? Alguma alteração genética aí, alguma alteração no desenvolvimento do sistema nervoso central, lesões, infecções, exposição a alguma toxina, desnutrição. Isso tudo pode levar a modificações biológicas e produzir transtornos na área mental. Algum fator genético, como história da família, tá? Já tem dados na família, por exemplo, sei lá, de depressão, é uma possibilidade. Alguma psicopatologia por parte materna, alguma alteração patológica, alguma alteração psíquica, algum transtorno que a própria mãe já tenha. Fatores psicossociais associados, como alguma disfunção familiar,
discórdia conjugal, tá? Alguma briga, guerra que o menino vivencia, é pai e mãe puxando a faca um pro outro, tá? É o moleque lá vendo o pai espancar a mãe, vendo a mãe espancar o pai, tá? A condição do contexto no qual a criança vive pode trazer esses transtornos, pode trazer essas alterações. Criminalidade paterna, o pai criminoso, agressivo, falta de algum laço afetivo de pais e filhos, isso pode levar a transtornos, tá? Sem nenhum laço de amor, de ligação. Eventos estressantes, morte, separação, exposição de maus tratos, negligência, algum abuso físico, psicológico, sexual da criança, que pode gerar esse tipo de transtorno. E a promoção da saúde está associada às condições de controle de risco e proteção. Então é importante pensar, tá, que todo o processo de saúde mental envolve aí o controle de risco e é necessário intervir na vida das criancinhas de forma precoce, antecipada, para que os problemas, caso se instalem, se tornem mais refratários ou nem aconteçam. Então é importante trabalhar sim na infância, mas com cautela e cuidado. É importante sim intervir na adolescência, mas com cuidado, com intervenções próprias para cada faixa etária. Existe aí uma carência de estudos, né, que se envolvem diretamente com as condições de prevenir, de práticas de intervenção, de estratégias para enfrentar essas alterações mentais infantis. Existem vários problemas que surgem a partir dessas alterações, dessas condições de intervenção. A psicoterapia pode estar presente e claro que quando ela existe com relação às crianças, ela vai favorecer uma resolução dos sintomas, vai auxiliar na mudança de comportamento, mudança na personalidade e até mesmo fazer com que as crianças voltem ao desenvolvimento normal, retornem aí a um desenvolvimento efetivo do seu intelecto, de quem elas são. A dimensão da saúde, que vai estar associada aí na comunidade, cada um é responsável por si, cada um vai auxiliar o outro nesse cuidado, não tem uma responsabilização que seja garantida aí a escuta daquele que não quer, ou seja, criança e adolescente, gaste tempo ouvindo. Ah, mas eu não quero. Ouça. É importante o diálogo, é importante a permanência da população, é importante a participação social. E falar sobre si, identificar, né, com a história da criancinha. O adolescente vê aí, é importante, possibilidade de ter novos significados, novas formas de ser na sociedade, novas formas de estar em família. Então por isso que é importante o diálogo, para que ele se sinta incluso, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta presente em sociedade, para que ele não seja simplesmente visto ou para que ele não pense que ele está ali só para ocupar um espaço. Mas o diálogo é essencial para que a participação dele seja efetiva. Então, sai daí não! Eu vou te dar algumas dicas importantes para a gente poder trabalhar com essa saúde mental, além do diálogo, é claro.